fiapos e fiapas, eu tô indo fazer a ultrassom para descobrir o sexo do bebê. Tomei um café sem açúcar, sem nada de doce, só coisa salgada para ver se essa criança fica quietinha, nada de chocolate, como a recomendação lá do consultório. E eu falei com a secretária, né, para pedir pro médico não falar o sexo do bebê, não dar nenhum palpitezinho. E quando chegar lá eu vou reforçar com ela e reforçar com o médico também. Então eu vou pedir para ela mandar uma mensagem para minha concunhada através do WhatsApp e através do meu celular e apagar a mensagem, e daí eu não vou saber o sexo. E aí a minha concunhada que tá ajeitando esse chá revelação, esse chazinho revelação só pra gente mesmo. Deu tudo certo lá no consultório. A secretária falou com o médico, eu reforcei pra ela, eu disse, olha, não esquece de falar com o doutor antes de eu entrar, fala com ele que eu não quero saber o sexo, pra ele não dar pistas. E então, durante a ultrassom, em alguns momentos ele não mostrou alguns detalhes, né? Ele falou, olha, algumas partes eu vou acabar desligando o monitor para vocês não verem e só eu vou ficar olhando. Aí meu marido tava em pé, né, olhando a ultrassom, só que nesses momentos assim que o médico falava, a gente não olhava para não estragar a surpresa. Aí depois que eu saí de dentro da sala de ultrassom, a secretária pegou o laudo, né, do exame, encheu de adesivinho aqui ao redor, que ela falou, eu vou colocar adesivo que é pra você não abrir e não ver. Só que, gente, eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Se eu sei que algo não vai me fazer bem, por exemplo, eu tenho alergia a certo tipo de ingrediente ou algum remédio, eu não consumo porque eu sei que vai me fazer mal. A mesma coisa foi em relação ao exame, né, ao resultado da ultrassom. Se eu sabia que eu poderia estragar a surpresa, né, que era o chá revelação, eu não iria olhar. E assim eu fiz. Teve um momento da ultrassom que o médico deixou a gente ver algumas imagens, que ele falou, agora não dá pra ver o sexo e eu vou deixar vocês verem um pouquinho e tal. Aí eu falei, amor, pega e grava tal. E, gente, era uma cena muito fofa. O bebê tava mexendo no cordão umbilical, dava pra ver assim a mãozinha balançando e abrindo a boquinha. Aí o médico falou, ele tá brincando com o cordão, tava muito fofo. E eu, meu Deus, que imagem mais linda que eu vou ter pra guardar. E o que acontece? Eu acho que meu marido ficou afobado, nervoso, enfim. Ele pensou que tava gravando e na verdade não estava. No momento que ele achou que tinha dado a pausa, foi o momento que ele começou a gravar. E aí ele gravou por acho que 5 segundos. Eu vou colocar aqui as imagens pra vocês verem. Foi a única imagem que ele gravou e eu fiquei tão triste. Eu disse, ai meu Deus, seria tão especial. Mas enfim, né, gente, esses momentos assim, a gente acaba ficando afobada e tem uma reação totalmente contrária do que a gente planejou. E pra completar a tranquilidade da pessoa que assim, pra certos assuntos eu sou bem ansiosa, pra outros eu sou super tranquila. E não foi diferente em relação ao chá revelação, né? Quando eu saí do consultório, eu aproveitei e passei numa loja que tinha próximo ao consultório que vendia artigos de festas. E aí eu passei e perguntei pra vendedora se tinha bastão de confete pra chá revelação. E ela, tem sim. Aí eu falei logo, olha só, eu sou a grávida, tá? E eu vou ligar pra uma amiga e ela vai te falar qual é o sexo do bebê e você, em hipótese alguma, me conta qual que é o sexo, tá bom? Aí ela começou a dar risada e chegou outra vendedora, encostou e as duas ficaram rindo. Eu disse, mulher, tu não vai mesmo olhar, tu não quer saber, olha lá, hein? Aí eu disse, pode ficar tranquila que eu vou ficar aqui, ó, na minha. Qualquer coisa eu vou ali, ó, pro cantinho pra nem ver qual é que tu vai pegar, qual é a cor que tu vai pegar. Pra nossa surpresa, né, minha e das vendedoras, elas olharam bastante lá no estoque
e não tinha a cor referente ao sexo que a minha concunhada tinha falado, né? Eu liguei pra minha concunhada e ela falou por telefone qual que era o sexo. Aí a vendedora ficava lá procurando e olhava pra mim e dava risada. E ela, não tem o sexo que a tua amiga falou. Aí eu disse, gente, não tô acreditando nisso não, uma coisa dessa. Aí nisso ela foi em outra loja pra procurar se encontrava também, se tinha ou confete ou a fumacinha. Eu já tava assim meio ansiosa, sei lá, e tipo, ou confete ou fumaça servia. A minha ideia era confete, né, porque eu fiquei pensando assim, eu acho que a fumaça vai sujar bastante o espaço e tal. E com confete, gente, não foi diferente, sujou bastante também. É um negocinho que dá muito trabalho pra tirar, mas enfim. Ela conseguiu encontrar em outra loja, que é do mesmo dono, e aí veio com vários bastões na mão. Aí ela, você quer só um, né? Eu disse, não, eu quero 2. Aí ela, tá bom. Aí falou com a moça do caixa, e tudo rindo, né? E eu ria também. Aí eu disse, vou encostar ali enquanto vocês embalam. Aí nisso, a moça do caixa já sabia, né, que a vendedora tinha contado pra ela, que não era pra eu ver e tal. Ela colocou na sacolinha preta. Aí eu já tava com algumas sacolinhas de compra, peguei, amarrei a sacolinha preta sem olhar pra dentro. Eu disse, meu Deus, não posso olhar. E coloquei, vesti em outra sacola e vim pra casa tranquila com o resultado ali dentro, né? A cor referente ao sexo ali dentro e com o laudo do exame sem olhar. Quando eu fiz a transnucal com mais ou menos 12 semanas, que tem até vídeo aqui no canal onde eu mostro imagenzinhas da ultrassom, o médico acabou dando um palpite. Quando eu entrei na sala, eu falei pra ele, olha doutor, tem como saber o sexo do bebê com 3 meses? Aí ainda complementei, eu disse, olha, se tiver como, eu não quero saber porque eu quero fazer um chá revelação e eu não quero saber qual o sexo. Aí eu não sei se ele meio que soltou sem querer durante a ultrassom e acabou falando, ou se simplesmente ele ficou com receio por conta da pandemia que a gente tá vivendo. E ele falou, ai, como que vai ser esse chá revelação? Tem a pandemia, toma cuidado. Eu disse, não, vai ser online e tal. E acabou que ele falou, deu um palpite, né? E aí eu disse, ai gente, vai, tipo, acabou com a ideia de chá revelação. Como que eu vou fazer um chá revelação se eu já tenho mais ou menos uma ideia de qual sexo? Aí então, eu saí um pouquinho chateada, né, com a situação. Aí eu falei com a minha concunhada, eu falei com ela disse, não, Andréia, você tá planejando fazer, faça sim. Sua família tá distante, a família do Alex também tá distante. É o seu momento, né? E é um momento único na vida de uma mulher, principalmente, de toda a família. E não tem certeza, não tem 100% de certeza. Então pode acontecer que seja o sexo oposto do que ele palpitou. Aí eu disse, tem razão, vou fazer isso mesmo. E assim eu fiz. Eu levei em consideração o que aconteceu na minha família, com a minha mãe, né, depois que a minha concunhada falou comigo, conversou comigo, me aconselhou, que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela preparou todo o enxoval azul, achando que eu era um menino. E o que acontece? Nasceu uma menina. Ela fez algumas ultrassons para descobrir o sexo, se eu não me engano foram 2 ultrassons para confirmar. E todas essas ultrassons mostravam que era um menino. Então ela, ciente disso, comprou um enxoval azul. E na hora do nascimento, para surpresa dela e de todos, vem uma menina. É uma coisa meio engraçada que às vezes, né, quando eu era menor eu ficava zoando muito com isso e minha irmã ficava me enchendo o saco. E aí minha mãe falava, olha, eu só tenho 100% de certeza que você não foi trocada na maternidade porque só teve o teu nascimento naquele dia. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? E até hoje, por sinal, a minha mãe tem a bolsa do enxoval, ela guarda até hoje, uma bolsa na cor azul, tipo um azul bem forte mesmo. Então depois disso, né, depois dessa ultrassom que o médico deu palpite, eu tipo zerei a ideia de
sexo, se era menino, se era menina, e passei a pensar como eu estava pensando antes. Eu disse, não sei o sexo, não tem 100% de certeza, tem uma probabilidade nesse meio, então pra mim é como se não tivesse ouvido o médico falar o palpite dele. Então pronto, fiquei tranquila e reiniciei, digamos. Comecei a pensar tanto em nomes de menina como em nomes de menino. Então, na ultrassom de 4 meses, eu tive a confirmação do sexo do bebê. E eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem do chá revelação como foi. E eu tava assim tão assim desnorteada, nesses momentos assim eu fico bem desnorteada, que eu acabei esquecendo de gravar algumas partes de como a minha concunhada preparou tudinho. E Laís, obrigada, já vou deixar aqui ó gravado, né, pra você assistir e mais uma vez eu te agradecer por ter preparado tudo com tanto carinho. Ela preparou presentinhos junto com a família do meu marido, fraldas, roupinhas, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei no chá revelação. Preparou bolo, docinho, gente, tudo tão fofo que eu fiquei emocionada, eu fiquei assim meio tonta e acabei não gravando algumas partes pra vocês, mas eu tenho foto e eu vou colocar aqui a foto no vídeo pra vocês verem como que ficou e também em vídeo, né, com imagens do momento da revelação. Deixa eu gravar. Ai, gente, hoje eu tô aqui. Eu não sei como é que foi. Girando. Ó, Olha não. tirar pra um lado e pro outro. Ah, não direciona um pouco não, cara. Vai, gente. 1, 2, 3. Calma, calma. Embaixo, amor, aqui, ó. Aqui, ó, Certo, isso eu tava roda. aí, você fez aqui, eu tô esperando só passar. Mas mostra um Isso pedacinho. roda. Tá vendo? Ó, isso aqui é solto. Aí você vai fazer assim, ó. Sei, mas o certo é o dela. É igual os dois. Eu vou comprar um rosa e um azul. Vai, bora, galera. Pra direita, a mulher pra esquerda. Se prepara. 1, 2, 3. Pera aí. Ah, eu não Deixa eu sei. posicionar Tô aqui. com medo. Vai, Só gente. o de Ei, vai comprar um rosa e um azul. Vai. 1, 2, 3. Já! Azul. Cadê? É azul. Vai cá. Menos o seu Ó, ano. é azul. Você vai ter uma hora de mulher. No próximo vídeo do Diário de Gravidez, eu vou contar pra vocês qual é o nome do bebê. Continua sendo o mesmo bebê do bebê, né? Desde o comecinho eu me referia a do bebê, porque eu acho que serviria tanto pra menina como pra menina, e acabou que continua assim. Algumas pessoas achavam que era uma pista que eu tava dando, mas nada disso, gente. Foi costume mesmo que eu coloquei e acabou servindo, né? Funcionando. Então no próximo vídeo eu vou contar pra vocês qual que é o nome dele, do meu bebezinho, e vou contar pra vocês também como que foi essa escolha, quais eram os nomes que eu tinha em mente na lista. E é isso, gente. Esse foi mais um videozinho sobre a minha gravidez. E eu espero que vocês tenham gostado do meu relato e até a próxima!